Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do programa Podcast Afegão Médio. Gugu, grande doutor Gustavo Fontenelle, mais uma vez, muito grato, muito obrigado. E vamos lá, antes de começar, agora eu vou acertar, eu tenho certeza que eu vou acertar. Vai no YouTube Afegão Médio Podcast, se inscreva, ative o sininho. É isso? Dá o like, comenta, segue no Instagram. Pô, no 20º podcast eu vou decorar isso, não vai por osmose. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto emblemático, um assunto onde as pessoas falam demais, mas pouco sabem. Às vezes não por maldade, né? Às vezes mais por ignorância. Ignorar, não por uma ignorância de forma pejorativa, mas ignorância porque não tem uma instrução devida sobre o assunto. Às vezes o que é noticiado acaba sendo muito mais nocivo, pejorado. Então a gente vai falar com uma grande amiga, Andréia Oliveira, que ela é Polícia Penal, 24 anos de serviço público. Ela é ou foi diretora do Centro de Instrução? Foi diretora do Centro de Instrução Especializada, coordenadora do curso de Operações Especiais Penitenciária, conhecida como JIT e GSE. Ela foi 03, aluna 03 no ranking do Grupamento de Intervenção Tática. Então, quando eu falo 03, é compreendendo homens, mulheres e afins, né? É isso. Diretora das Unidades Prisionais Femininas, Joaquim Ferreira de Souza. Talavera Bruce, Santo Expedito e coordenadora das Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTI. Isso tem muito tempo, Dé, ou não? Tem mais ou menos 3 anos a coordenação. É mesmo, né? 3 anos? Como é que era antes? Então, a estrutura... Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Afegão Médio. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o sistema penitenciário. Com 24 anos de sistema, eu posso dizer que isso é minha cachaça. É verdade. Né? É aquilo que eu aprendi a fazer, que eu conheci, né? E que eu faço com prazer. Ele falou um pouquinho da minha história. A coordenação, eu vim transitando. Entrei no sistema penitenciário em 1997, numa outra realidade muito diferente do que nós vemos hoje, né? Passei 7 anos na atividade de fim. Essa construção, até membro do Grupamento de Intervenção Tática, foi a primeira prova meritória. Então, houve uma prova escrita e física para você transitar um outro cargo. E ali eu vi um instrumento lícito de mudança, né? E aí eu fui. E aí essa foi a grande chave, a primeira chave virada da minha vida profissional no sistema. E você fez isso com quanto tempo já de casa? Eu tinha 7 anos já, né? Trabalhando direto na atividade de fim. Sim. Na época, a gente era um departamento, o sistema penitenciário era um departamento. Em 2004, ele vira uma secretaria com a vinda do doutor Astério e do coronel Hugo Freire. E aí que traz para o sistema penitenciário uma oferta sistematizada de conhecimento. Essa foi a chave. Olhar o sistema penitenciário como algo além de preso e carcereiro. Então, a gente começa a construir essa função no sistema penitenciário baseado num conhecimento especializado. Então, ali abre a primeira prova para 3 grupos especializados, que seria o grupamento de intervenção tática, grupamento de serviço de escolta e grupamento de operações. E, nesse primeiro momento, esses 2. Depois vem um segundo, que é o grupamento de operações com cães. E, a partir desse momento, começa a disseminar no sistema a importância de basear tanto os procedimentos em conhecimento técnico e não mais naquele conhecimento só empírico que a gente tinha. Eu acho que essa começa a ser a chave, né, dessa mudança do sistema penitenciário que eu vivo. De 7 anos na unidade prisional, na atividade fim, tendo passado por inúmeras rebeliões, tentativa de fuga, morte de outras internas, e ali a gente entende que precisa olhar o sistema penitenciário não mais como algoz e mocinho, pensando naquilo de uma forma muito mais ampla. Eu acho que essa foi a chave. E fazendo uma pergunta do Afegão Médio, tá? Tá. O que é exatamente a Polícia Penal? Então, o sistema penitenciário, ele parte de uma construção, né? Então, a Polícia Penal está inserida no contexto do sistema penitenciário. Entendi. No Rio de Janeiro, a gente veio numa crescente.
nós já estivemos dentro da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos. Nós fomos departamento da DESIP, quando eu entrei. Em 2004, nós viramos uma Secretaria de Estado e Administração Penitenciária. Em 2004, a gente passa a criar uma identidade penal. A gente passa a entender que aquilo que a gente faz dentro do sistema, ele influencia em toda a sociedade. E aí, o inspetor penitenciário, hoje, o policial penal é uma construção atual. Né? Então, essa crescente foi necessária para ir acrescentando funções. Antes você entendia o sistema penitenciário somente como um carcereiro. Alguém que vai lá, bate o cadeado, fecha o cadeado, prendeu, deixa lá, quando terminar o tempo de execução da pena, a gente abre aquela porteira e aí a gente devolve para a sociedade alguém pior do que entrou. Só que nesse processo de construção, nós começamos a entender que não bastava mudar o preso. Primeiro, a gente tinha que mudar o perfil do inspetor penitenciário. Organicamente. Né? Organicamente. Primeiro, a gente precisava repensar o que a gente precisava para estar inserido nesse papel. É muito importante quando a gente fala que a polícia penal, porque a gente influencia diretamente na segurança pública do Estado. Mas vocês que chegam a fazer as negociações quando tem uma rebelião, se alguém fugir, é a polícia penal que vai atrás, ou vocês ficam ali dentro do âmbito mesmo da penitenciária em si? Então, após a criação do grupamento de intervenção tática, quando existe o gabinete de crise, né? Hoje, quando tem uma situação dessa, é deflagrado o gabinete de crise e existe um grupamento especializado para essa atuação. Eu posso mensurar isso em dados. Quando eu entrei em 97, a gente chamava o sistema penitenciário de Camboja. Nossa. Então, em 7 anos, eu passei por rebeliões mesmo. Eu estava lá, né? Eu passei por tentativa de invasão de uma outra unidade prisional para dentro da minha unidade prisional feminina. Fuga, eu vi presas sendo mortas por outras presas. E como eu falo, começa a importância de você trazer a técnica para isso. Depois da criação do grupamento de intervenção tática, nenhuma situação de crise mais, não houve mais rebeliões. Houve tentativas de turbas que foram contidas dentro da técnica. Então, de 2004 para 2022, a gente tem um sistema penitenciário controlado pelo poder do Estado. Perfeito. Então, a criação dessas diretrizes de controle, ela foi feita então de dentro para fora, de dentro do sistema, com o entendimento dos próprios inspetores na época, né? E isso foi organicamente se modificando até o ponto do Estado entender e enxergar, vão investir nessa esfera de ação, vamos dizer assim. Isso. Né? Não foi uma coisa que, digamos, o que eu quero dizer, o entendimento veio mesmo de vocês. Ou foi uma imposição? Não, agora eu quero criar uma secretaria e tem que se modificar. Não, eu acho que foi... Tipo assim, foi ruptura, não? Não foi uma ruptura. Nós vínhamos de uma repetição de paradigmas antigos, defasados, que não davam certo. E aí eu tenho que trazer o mérito, não tem como chegar aqui e não falar do doutor Astério e do coronel Hugo Freire, que traz essa mudança de paradigma falando o seguinte, espera aí, vamos pensar o sistema penitenciário, vamos fracionar o que ele é, vamos entender o que ele é, vamos discutir o sistema e vamos trazer conhecimento para isso. Eu preciso de um grupamento que intervenha? Sim. Mas não é só isso. Então, o sistema não mudou só porque foram criados os grupamentos especializados. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em gestão penitenciária pela UERJ. Por quê? Ele entendeu que um gestor de uma unidade prisional, ele não poderia ser alguém só que batia o martelo. Ele tinha que ter uma compreensão de gestão. Então, ele foi trazendo para os cargos um chefe, o setor de classificação passou a ter curso, um setor de custódia passou a ter curso. Então, a gente saiu do tratamento empírico para o tratamento teórico, técnico, com boa técnica, com embasamento jurídico. E aí sim, essa é a virada de chave. É entender o sistema num complexo geral. Que ele caminha de uma maneira muito ampla para ser pensada só como alguém que abre e fecha cadeado. Sim, perfeito. Agora, assim, tem uma coisa engraçada que a gente estava até conversando nos bastidores, e quando eu estava no Exército ainda, formando, né, os soldados e tal, e tinha uma parceria do sistema da SEAP, né? Que agora mudou, né? Agora não é mais SEAP, ou ainda é SEAP? É SEAP, ainda Secretaria de Estado e Administração. Até para mudar a escala orgânica, até para mudar também a nomenclatura nisso, para a polícia penal mesmo, não é isso? Não? Legal, estamos falando de SEAP ainda.
E tinha lá umas parcerias de alguns cursos que a gente fazia dentro da CEAP, lá de algumas unidades, a gente lá conhecia, tinha uns cursos operacionais. Aí me deu um insight, falei assim, não, cara, eu vou fazer uma coisa interessante. O que eu fazia? Eu pegava os soldados, estava em formação, né? Eu não fiz isso durante muito tempo não, porque depois eu acho que não houve mais uma convergência de autorizações do Estado com a unidade militar. E levava os soldados para conhecer internamente as unidades. Porque eu falava assim, calma aí, eu acho que o exemplo, né, de você chegar lá e enxergar as coisas de fato, possa vir a inibir um ato, né, pensado futuramente, mas criminoso. E eu via, assim, cada coisa, eu não lembro agora qual foi a unidade que eu fui visitar, e eu olhava assim e falei assim, caramba, cara, que na realidade como é que pode o agente ser responsável por tamanha responsabilidade imposta pela sociedade? A sociedade não entende o sistema penal como a sua atividade fim. Vamos lá, prender. Né? Eu acho que a cadeia, a prisão, ela tem que prender para afastar da sociedade aqueles que não a beneficiam, aqueles que praticam o horror. Né? Só que internamente é muito mais complexo ali. A gente estava conversando, né, André, que como é que pode uma pessoa, né, um criminoso, um condenado, que nunca teve uma estrutura familiar, uma estrutura religiosa, nunca teve uma base, né? E mesmo aquilo que você falou muito bem, assim, não, Igor, às vezes ele teve uma base familiar, mas faliu. Ele teve uma estrutura religiosa, mas foi à falência. Aí quando chega lá dentro, como é que eu ficava se imaginando, como é que os agentes penitenciários colocariam regra, disciplina, e a sociedade apenas entende, ali é onde tem que se ressocializar. É um funil. Né, vem tudo, infelizmente, ali os pares, os criminosos, aquilo que a sociedade quer repelir, aí entra naquele funil e vocês têm que ser responsáveis por tudo. Quando chega, agora vem a pergunta, quando chega lá, quando vocês estão de cara a cara, né, com os criminosos, com os condenados, eles têm essa mesma percepção da sociedade? Ou não? Ou ali estão apenas para vou cumprir o que eu tenho que cumprir e dane-se o resto? Eles esperam alguma coisa do sistema penitenciário ou não? Então, a gente estava conversando ali nos bastidores, é importante frisar a expectativa que se tem no sistema. Quando a pessoa chega ali condenada, como disse o Igor, ela já ruiu várias instituições. Ela passou pela família, ela passou pela religião, ela passou pela escola. E aí é difícil que um sistema, ele não consegue trazer um conceito moral sozinho para essa pessoa. Só porque ela está reclusa ali. Só porque ela está reclusa. Agora, eu também entendo que o fato de eu não conseguir... Eu sempre trabalhei baseada na certeza que, enquanto gestora, a oportunidade tinha que estar disponível. Certo. Se essa oportunidade vai ser aproveitada, é o livre-arbítrio. Sim. Então, o que eu não posso é colocar um preso lá dentro. Eu não tenho que tratar esse preso depois como se ele fosse vítima. Mas eu tenho que continuar humanizando esse sistema. E aí, dentro da perspectiva de humanidade, eu consigo trazer mudança. Não de vitimização, que são conceitos diferentes. Então, às vezes, o que eu vejo é a pessoa... ele chegou lá, ele não vira um pobre coitado porque ele ficou preso. Mas ele também precisa que, enquanto Estado, eu dê o aporte para que ele saia diferente. Então, esse aporte eu só consigo baseado numa trilogia. A religião, que ajuda muito, o ensino sistemático e oportunidade de emprego e profissionalização. Lá dentro, mas lá dentro tem uma profissionalização? Como é que funciona isso? Então, essa estrutura, como a gente sabe pouco, todas as unidades prisionais, hoje, o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma média de 50 mil presos. 43, né, dentro das unidades prisionais e 7 mil em prisão albergue domiciliar ou em regime de cumprimento alternativo. Então, nós temos 53 mil presos. É uma cidade sobre a nossa ingerência e gestão. Com certeza. São 50 unidades prisionais e hospitalares. 5 unidades prisionais femininas no estado de todo o Rio. Esse entendimento, a partir não foi só a partir de 2004, mas esse conjunto de ações que precisam ser feitas para ali não virar
barril de pólvora, né, um esgoto humano, ele envolvia outros elos, que é a religião. Então, todas as unidades prisionais têm um acesso direto à igreja ou a qualquer outra formação religiosa, à educação. Então, todas as unidades prisionais possuem uma escola regular, e a maioria da sociedade não estava, e não é uma sala, não, é uma escola estruturada como mas diretora. Mas não é obrigado, né? Professor, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, então. E o que a gente vem falando sobre quebra de paradigmas é como você oportuniza, aí a gente vem o último dos tripés, que seria o ensino, o profissionalizante e emprego. Então, a gente passou por uma época que acreditava muito, a gente falou também sobre isso, sim, sobre aquele ofertamento de algo muito tópico, que é aquele artesanato com palito, que o preso vai aprender, aquele crochê. Só que quando ele sai, isso não mantém ele fora do crime. Então, nós tivemos uma época de investimento maciço em ensino profissionalizante, que é padaria, confeitaria, lanternagem. Isso tira ele do crime. Mas a gente volta a falar que dentro disso está o livre-arbítrio. Eu posso entrar lá e eu posso ofertar tudo. A escolha de manter-se ou não no crime é muito pessoal. É deles. E você viu muita gente sair da penitenciária e consertar a vida? Porque qual que é vocês têm dados sobre o índice da pessoa que sai, é presa de novo? É esperançoso? Você consegue ver essa oportunidade ser agarrada por essas pessoas que estão lá presas? Então, em 24, agosto eu completo 25 anos. Eu vivi muitos momentos, muitas fases no sistema prisional. Eu vivi um momento de uma atuação muito forte do Complexo S, que era o SESC, SESI, SENAC, e eu vi efetivamente essa mudança. Eu posso falar que eu acredito nessa mudança, que trabalhou na minha casa uma das internas como minha empregada doméstica. Olha que legal. Então, ela tem contato comigo até hoje. Hoje ela trabalha na secretaria, no prédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Então, eu posso falar que existe possibilidade de mudança, sim. Mas ela tem que estar num contexto real. Essa pessoa, se alguém encontrar ela na rua, ela não vai ser a escolha mais fácil, como também não foi para mim. Não foi para mim fácil falar, meu Deus, mas eu tenho filho, e aí? E se ele errar de novo? Está dentro da minha casa. Eu não tenho tempo de apagar e consertar. Então, assim, ele vem com um peso muito grande. Mas o que eu vejo é quando você oportuniza situações em que o trabalho vai falar mais alto, fica mais fácil. Então, uma pessoa consegue montar um salão de beleza em qualquer lugar, ele consegue ser um lanterneiro em qualquer lugar, ele consegue ser um confeiteiro em qualquer lugar. Então, você tem que pensar dentro do que é viável, porque sempre vai ter um peso negativo a mais para ele que está saindo. Mas se ele tiver um diferencial, há uma possibilidade de recuperação. Claro, você aumenta a perspectiva dele se financiar, se manter. E você falou muito desses pilares, né, que possam vir a aumentar a expectativa de ressocialização. Claro, deixando bem assim, certo a questão do livre-arbítrio, né? A religião. Eu estava comentando uma vez atrás que o povo, né? Agora esquece um pouco o sistema. O povo ele tem que ser muito mais espiritualista do que religioso. Porque religioso é muita instituição, né? Bíblia debaixo do braço, ou então um turbante para quem é de outra religião, enfim. Só que eu acho que na cadeia a religião é muito importante. Porque você pega um cara que não tem regra, nunca teve regra. Ela é o limite moral. Ninguém. É o limite moral. É o limite moral. É o limite moral. O cara, se você que foi... ou melhor, que você fez o que fez, se não tiver esses regramentos que só a religião traz, esquece. Então isso aí de fato melhora muito, né? Facilmente você consegue enxergar as vantagens, é perceptível, né? Cara, incrível isso. Incrível. Agora, assim, tem uma coisa também que isso me deixa pensativo, é que você falou de 50 mil. É a população carcerária. Né? 50 mil. Eu vi que acho que foi 2020, a gente comentou isso também aqui nos bastidores, que está tendo uma crescente muito grande da população feminina, né? E eu acho que são 52% de aumento da população carcerária feminina. E aí você coordenou, né? São quantas unidades prisionais numa coordenação? São 5 unidades prisionais femininas, né? Inclui também... Conta um pouco disso, André. A área LGBTI. Como é que você conseguiu...
quais são, digamos, as características básicas do crime, da maioria que ele tem, enfim, se de fato é mais fácil você conseguir entregar à sociedade pessoas mais, enfim, arrependidas, e o que você acha? Como é que você enxerga isso lá? Então, o tráfico de drogas e os crimes correlacionados ao tráfico de drogas, eles ainda são principalmente a grande maioria. Mas a gente vê uma mudança crescente nesse perfil. A mulher hoje presa não é mais aquela mulher que era presa porque acompanhava o marido. Não, é uma mulher que o crime foi uma escolha. Né? A gente estava falando até sobre pertencimento. Mas foi uma escolha. Então, a primeira coisa é desmistificar essa questão de as mulheres que estão lá é porque seguem o marido. Eu não vejo isso. Eu vejo dentro de um processo de escolha. Né? E a mudança também do tipo penal. Então, hoje nós temos mais mulheres em cometimento de crimes mais violentos, como o artigo 157, que é o roubo seguido de violência, né? Ou de morte, ou de violência ou grave ameaça. Os crimes de violência sexual cometidos por mulheres, né? Também aumentou de forma significativa. Mas eu vejo... Talvez não, acho que a base do meu trabalho sempre foi num conjunto de ofertas. Nesse binômio que é a necessidade do limite moral, que é o regramento, que é necessário. O respeito, né? O respeito, mas de oportunização maciça. Eu acredito muito que a oportunidade faz a diferença, sim. Não tenho dúvida. A oportunidade com qualidade, né? Com pensamento lógico, com possibilidade de retorno ao mercado, que isso tem sim efetividade, não é algo utópico, não é para todos, porque depende da escolha. Claro, o tráfico você está me explicando, eu concordo 100%, que ela diz o seguinte: é muito mais difícil a pessoa abandonar o tráfico mesmo depois de estarem soltos, porque isso faz parte da natureza da vida da pessoa, do criminoso, né? Ele entende aquilo é o certo. Por exemplo, né? Vamos lá, você tem por um motivo passional, a mulher vai lá e assassina o ex-companheiro dela. Aquilo não foi um fato evidente, que é o maior crime que tem, o pior, que é o crime contra a vida, o homicídio, mas ela tinha um propósito, beleza, acabou, se arrependeu. Então a possibilidade dela retornar à sociedade mais limpa moralmente, eu acho que é muito mais fácil ou menos complicado do que um cara, uma pessoa, uma mulher que viveu do tráfico, que entende que aquilo é o correto, que admira a sua facção. Não é isso que acontece? Não, tanto é que tem um dado que eu estava lendo, agora me lembrei aqui agora, que eu acho que não sei se é de 5 presos, isso é nível nacional, tá? Aqui no Rio eu não cheguei a ver. De 5 presos do tráfico, 3 voltam a praticar o tráfico. Então, o nível de reincidência é altíssimo. É altíssimo. Então, tu vê que realmente... Também é um dinheiro que eles ganham, um dinheiro bom, né? Vamos dizer assim, não é pouco. E que às vezes quando você vai trabalhar com uma lanternagem, com outro tipo de trabalho, você não tem o acesso, você não tem o status, a admiração do pessoal do local, né? Porque, de certa forma, é um status, né? É um status, claro. Então, eu acho que quando sai e não consegue... Quem volta, né, para o tráfico não consegue se reintegrar à sociedade num trabalho com carteira assinada, com aquele dinheirinho que o cara ganha menos. Às vezes eles sabem, né? A gente vê vários documentários aí que eles têm noção que eles vão morrer cedo, mas eles querem morrer. Eles assumem o risco. Assumem o risco. O Igor falou uma coisa muito interessante. Ele trouxe a perspectiva da China, que é um país muito mais com um índice de miséria, de miserabilidade na Índia. Verdade. Muito maior do que o Brasil e com um nível de cometimento de crime menor. E aí o que nós entendemos? Que as favelas do Rio de Janeiro, ela tem uma noção também de pertencimento. O cara que mora na favela, a mulher que ela está ali na favela, ela conhece 2 nichos. Tem 2 nichos. O trabalhador, que um volume muito grande. A gente não pode olhar para a favela e achar que todo mundo que está ali é um traficante. É uma parcela ínfima. É a menor parcela, exato. Mas ela também olha para aquela que é uma parcela. É claro que as comunidades, o poder aquisitivo é muito baixo. Sim. Então, tem 2 grupos. O que, na maioria das vezes, pede botijão de gás e aquele que dá.
O que dá o botijão de gás é o do tráfico. O que tem o tênis novo é o do tráfico. O que tem as mulheres mais bonitas é o do tráfico. Então, aí envolve uma questão de pertencimento. Sim. Aonde uma criança que não estuda... Porque quando a gente coloca o nosso filho para estudar, a gente dá uma noção de projeção aonde ele pode ir. Exatamente. Você fala para o seu filho. Tem perspectiva, né? Você fala para o seu filho, meu filho, estuda, você vai para tal lugar. Mas o que você fala para alguém que não tem estudo? O que ele pode ser? O pai está preso, que a mãe está morta, que o tio é traficante, é difícil. Por isso que a repetição do jogador de futebol, mas é um conceito idealizado, porque depende de muitos fatores, sorte, de muitas variáveis. E nem todos vão ganhar tanto quanto nem todos vão ganhar, mas é alguma coisa que ele sonha. Quais os outros sonhos que alguém na favela que não está estudando, que não está alimentado, que não tem uma rede Wi-Fi pode ter? Então, é muito complexo. Então, eu acho que quando ele olha para aquilo, antes dele pensar que aquilo é um fato criminoso, ele pensa, aonde eu posso estar melhor? E aí precisa de uma desconstrução muito grande da sociedade, precisa de uma intervenção muito grande do Estado, oferecendo. Eu sempre comparo isso. Tem colégios dentro de sociedade, de comunidades carentes, com índices altíssimos. E qual o trabalho feito ali? Então, é quando tem um trabalho, um plus, um diferenciado, uma alimentação ofertada, que o trabalho é dinâmico, então ele não tem limitação intelectual. Ele tem limitações de oportunidade. Exato. E aí, como é que você tira alguém desse pertencimento? Como é que você fala para uma criança que recebeu um pacote de comida do traficante que ele não é bom, que não é para ele seguir esse caminho? Então, a solução não envolve uma conta de 1 mais 1 que dá 2. O exemplo que eles têm de cara e imediato ali é o exemplo do tráfico, do poder que tem, o poder paralelo. Aquilo que eles enxergam, assim, dentro do mundo, da visão deles, está dando certo. Eu não tenho condições de sair da favela, por exemplo. Eu não tenho expectativas financeiras para poder me mudar. Então aqui, o que dá certo, eu posso usar um tênis, uma moto roubada, não sei o quê, ter a menina mais bonita, né? Enfim. Então, infelizmente, aí que entra, de forma brilhante, você tocou, eu queria comentar também o seguinte. A sociedade, isso é normal, infelizmente, enxerga o sistema como responsável por ressocializar. Só que a ressocialização, ela tem que ser preventiva, eu acho, cara. Não é a base. É o que você falou. Quando você aumenta a perspectiva da criança, do jovem, para a educação, para o mercado de trabalho, você acaba naturalmente, como consequência, afastando a aproximação da criminalidade. O tráfico vai ser muito menos interessante para essa criança. Com certeza. Vai ter ali uma base de Estado, ele vai olhar para cima, não, o Estado funciona, o Estado é real. E você falou da desconstrução da sociedade. A sociedade, ela de fato, ela está se desconstruindo. E tem diversas evidências para isso. Quando você para e enxerga professores sendo agredidos por crianças, quando você enxerga o criminoso, o vagabundo, o pária sendo beneficiado, né? A relação risco e retorno, custo-benefício. Se eu roubar o seu relógio, eu não vou ser preso. Então eu vou roubar à vontade. Mas se eu roubar e eu for preso, eu saio, de repente, na audiência de custódia. Então, as nossas leis penais, as leis de execução penais, assim, ao meu ponto de visão, assim, é muito leniente. São muito lenientes. Você estimula, né? Então, vamos pegar aqui o crime o maior, que é o homicídio, né? É o crime mais, que é contra a vida. Aqui no Brasil, a taxa de solução de um homicídio é de 5 a 8%. Isso significa o quê? Para você ser preso, tem que matar 20 vezes. Você mata 20 vezes para você ser preso. Para você ser capturado, né? Então, você tem esse sistema que você estimula e aí você vem e fala o seguinte: não, como é que você vai conseguir pacificar uma sociedade onde os marginais oferem mais benefícios do que o cidadão de bem? É muito difícil você conseguir fazer a sociedade enxergar isso. Por isso você enxerga até mesmo
o ódio, aquela coisa de querer exterminar, ok, mas ninguém pensa na base. E outra coisa, ninguém pensa também na vítima. E a vítima é a sociedade. Quando você, se tiver, assim, um dia eu sonho com isso, né? De chegar assim, olha, o direito penal é baseado no livre-arbítrio. Se um dia isso acontecer, vai ser muito importante. Porque você escolhe ser o que você quer, então você vai pagar por você ter feito. A partir do momento que a gente tem pena do culpado, a gente trai o inocente. Essa é a verdade. Tem que olhar, pensa-se muito na ressocialização, mas a gente tem que enxergar o quê? O de fato que vai ser gerado de benefício para a sociedade. Então, é basicamente que... A sociedade acaba não acreditando mais nisso, né? Sim. Por exemplo, eu vejo pessoas que sofrem crime de menor potencial ofensivo, é quase que ridicularizado quando você vai fazer um registro numa delegacia policial. Por exemplo, se eu sofrer um assalto, né, um furto, um roubo, ou um assalto, e mas é só um celular. Não, mas é só um celular meu. Que eu trabalhei... Que eu tô pagando. Então, assim, vira uma inversão. Sim, total. Eu preciso acreditar que aquilo vai levar em alguma coisa. Né? Senão, essas horas que eu vou passar na delegacia não vai compensar essa taxa que você falou não é descoberta, qual é o termo que você usou? De solução de crime. Então, para que eu vou passar 9 horas numa delegacia policial, vou me expor se eu sei que aquilo não vai servir? Então, assim, eu preciso a certeza da impunidade que garante que essa máquina continue girando com tamanha força. E a população também tem a questão da impunidade em relação a ir fazer o registro de ocorrência, né? E também a questão vai ficar preso ali, igual o Igor falou, na audiência de custódia já sai. Aí o próprio policial também, acho que fica desmotivado em prender, porque é enxugar gelo, né? Tá preso. Tá solto, vai. Roubou, de novo, cara, tá preso, tá solto. Então, assim, é um negócio que né? Porque se a gente for pensar também na questão da faixa, da classe social das presas, dos presos em geral, você vai ver que é muito mais a pessoa pobre. Né? A classe média alta dificilmente é presa, tem que fazer um negócio muito absurdo para poder conseguir ser preso. Isso porque pode pagar bons advogados, porque pode comprar alguém, porque, né, a gente não pode negar que existe esse tipo de coisa. Mas às vezes o pobre fica sendo taxado como bandido, e a verdade é que os maiores bandidos estão em Brasília. E tiveram família, religião, tiveram base, tiveram tudo. Crime, né? Então, assim, também você consegue perceber na população carcerária que há um transtorno de personalidade, de psicopatia, de humor, de conduta. Você consegue perceber um estereótipo da forma como agem e você acha que existe isso ou não consegue enxergar dessa forma? Então, primeiro eu vou falar sobre essa cortina de fumaça que se faz nos grandes crimes, né? Então, hoje, a grande maioria da população carcerária ela é negra, ela tem a escolaridade extremamente baixa, ela não tem processo profissionalizante. Então, a primeira coisa que a sociedade faz é a cortina de fumaça de quem realmente está delinquindo. Por quê? Só chega lá quem não teve acesso ao bom advogado, né? Que não teve acesso ao processo penal que é leniente. Então, a minha primeira visão é de uma cortina de fumaça de quem realmente delinque. Então, há um nível de delinquência, sim, em pessoas com alto grau de escolaridade, só que ela não chega ao sistema penal. A outra é traçar um perfil, é muito difícil, né? Você traçar o perfil de quem são essas pessoas, por que elas estão cometendo esse crime é muito difícil. Mas hoje o crime ele se desenha de uma forma muito mais estratégica, né? Hoje o submundo do crime usa técnicas muito mais elaboradas para permanecer no ambiente criminoso. Então, hoje um traficante de drogas não é simplesmente um traficante de drogas. Os últimos presos são pessoas de conhecimento internacional, conhecimento de gestão, business,
Então, quem são essas pessoas realmente que estão no tráfico? Literalmente o crime organizado, né? Literalmente o crime organizado. Então, hoje quando você vê uma imagem... mais, olhando por esse espectro aí, é a pessoa mais pobre, que é o teste de ferro, né? Isso. Tem uma organização, evidentemente... É a ponta da lança. Exato, a ponta da lança. Você vê uma imagem aérea de uma invasão, é todo mundo técnico de progressão. Então, assim, o crime evoluiu muito para continuar ali. Mas a sociedade ainda olha para tudo com uma cortina de fumaça. Sim. Repetindo antigos paradigmas, achando que aumentando a bolsa, o auxílio reclusão, vai trazer alguma solução e não vai. Então as pessoas precisam falar sobre o sistema penitenciário. O auxílio reclusão, via de regra, ele parte do princípio que quando o preso ele já tem já trabalhou com CLT, uma coisa desse tipo, então ele recebe ali, tem como se fosse um fundo de garantia, né? Aí vai recebendo. Não são todos também, não. Tem uma parcela que recebe, né? É porque, assim, até uma pergunta que é de afegãos médios, lá nos Estados Unidos a gente vê um padrão de sistema prisional que os presos eles trabalham e até muitos já fazem trabalhos mais elaborados, como a produção de eletrodomésticos e tal. E recebem até um subsídio ali, né, por esse serviço prestado. Você acha que isso é possível aqui? Como é que, né? O que você vê isso? Assim, perfeito a gente entrar. Eu acho que essa é uma das mudanças necessárias no sistema prisional no Brasil. Há alguns anos atrás foi um grupo de inspetores penitenciários para os Estados Unidos para entender a dinâmica das prisões, trazer know-how. A primeira coisa que é feita nos Estados Unidos é o corte financeiro desse preso. Então não adianta, nenhum sistema prisional vai ressocializar se ele continuar com poder econômico que gira toda a máquina de corrupção, a engrenagem do crime. Então a primeira coisa que o preso perde é o poder aquisitivo. Então todos os bens deles atrelados ao nome dele são todos bloqueados. Outra coisa, eles recebem um cartão. Lá também tem o que seria as cantinas hoje no Rio de Janeiro. Mas lá tem um cartão. Então, tudo aquilo tem um registro de quanto ele gasta. Então, se os bens foram bloqueados, se ele não era um grande traficante de drogas, se ele diz, né? Justificador de trânsito. Da onde está vindo esse dinheiro? Exato. Então, a primeira coisa, por isso que eu falo, não adianta repetir sistema penitenciário se não se pensar sistema penitenciário. Sim. Então, hoje, vale a pena estar preso. Ele tem um poderio econômico no Brasil. Isso. O criminoso é menor ainda, que está lá protegido pelo Estado. Pô. Ele tem um poderio econômico muito grande. Ele mantém o poder dele nos locais de atuação. Ele tem uma família que tem todos os bens. Então, assim, ele não perde nada. Não desincentiva o cara. Ele não há um desestímulo. Então, nos Estados Unidos, a primeira coisa é essa questão financeira. Então, seria necessário. E a segunda é exatamente isso. Esse trabalho que lá não é algo opcional, mas aí a gente entra em valoração de preso. Será que ele realmente tem o direito a escolher a não trabalhar estando preso? Eu me faço essa pergunta. Até porque ele é um custo para o Estado. Ele é um custo enorme para o Estado. Cada preso é valor... Assim, é surreal o gasto que se tem. R$3.000 por mês cada um. Não é só alimentação, é a parte de saúde, são os colégios, é material. Então, é a máquina que gira. Seria interferir na liberdade de escolha ele custear parte desse valor? Se o trabalhador normal, para colocar comida dentro de casa, precisa disso? Então, assim, essas liberdades que se contrapõem me chocam. Porque eu acho que um preso deveria contribuir, sim. Deveria trabalhar. Ele deveria trabalhar para contribuir, produzir. Claro, mas a gente ele deveria produzir. Constitucional. No Brasil, cada preso custa em média R$1.800 por mês, diz o CNJ. Olha aí. Então faz um cálculo médio para uma população de 70 mil presos. Só que é o seguinte, o Brasil é a terceira população, né, maior de carcerária. Acho que primeiro é China, Estados Unidos e depois é Brasil. Confere aí, Torres, você que é nosso Google. 126 milhões. Nossa. Mas eu acho que tem um custo, tem que ver a CNJ que faz o custo das unidades federais e das estaduais.
Ele tem essa aí, que uma é maior do que a outra. Acho que a federal ainda o custo é maior. Tá? Tem essa questão. É um parâmetro para a gente entender. Agora, assim, é incrível que essa relação de custo também, eu acho que, não vou dizer que é um mito, mas é um paradigma a ser quebrado, porque um preso solto, ele custa, há estudos que dizem isso, custa 20 vezes mais caro para a sociedade do que um preso, do que ele preso, do que um criminoso preso. Então, o que quer dizer com isso? Que os benefícios que a sociedade ganha com um preso, um criminoso preso, é muito maior do que ele solto. Não é você, por isso você tem que investir, é evidente que tem que investir em estratégias, em pensar o sistema penitenciário para você otimizar recursos. A nossa Constituição, ela deixa claro que não é obrigatório o trabalho do condenado. Eu acho isso um erro grande. Eu acho isso um erro grande, porque, inclusive, tem um exemplo brilhante em Santa Catarina. Cara, eu achei brilhante isso. Eu até tentei levar o conceito, quando eu fui secretário de Nova Iguaçu, de segurança de Nova Iguaçu, eu tentei levar para o Degase, que ali tem um CRIAD, que é uma unidade ali de semiaberto dos menores infratores, enfim. O que consiste esse conceito, cara, esse projeto? Inclusive, o cara até se candidatou e se elegeu em base nesse projeto. Uma unidade penitenciária lá enorme, com um espaço ocioso. Então, ele montou um projeto de lei. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e diz o seguinte: o Estado vai incentivar indústrias a se alocar a sua atividade fabril, uma parte dessa atividade fabril, dentro desse espaço ocioso. Então, por exemplo, lá no caso de lá, você é uma loja de fábrica de móveis, que lá se encontrava. Então, lá ele colocou uma fábrica de sofá, ali dentro da unidade penitenciária. O outro veio e instalou uma pequena fábrica, sei lá, enfim, de serralheria. Colocou ali. Então, o preso, ele tinha opção, ele optava por trabalhar, carga horária CLT, ele recebia um salário mínimo, então ele ficava, cabeça vazia, o quê? Oficina do diabo, pô. Então o cara preferia, às vezes, levantar, não, cara, vou trabalhar. Mas aquele que tinha vontade, não quero escolher sair disso. Às vezes ele cometeu um deslize, né? Não vamos considerar colocar todo mundo no mesmo balaio. Então ele ia trabalhar, ficava 8 horas nessa fábrica, o salário que ele recebia, 20% ficava com ele, eu posso aqui errar na proporção, mas é basicamente isso. 20% ficava com ele, com o preso, tá? 40% ficava como uma poupança, 20% ia para a família e 20% para custear o preso. Quando o preso terminasse ali a pena dele, enfim, ele tinha aqueles 40% poupado, ele já saía. Isso. Então, sistema ele não saía. Reserva. Pé de meio, ele fazia um pé de meio. Ele não saía abandonado, vamos dizer assim, esquecido ali, né? Não, assim, não. Tem a perspectiva, vou empreender em alguma coisa, tem uma profissão. Eu posso chegar ali, enfim. Você acha que isso teria que ter alguma parceria, algum convênio com alguma empresa privada? 100%. Não, eu passei, ou até mesmo a privatização do Em 2013 eu passei uma semana em Santa Catarina estudando o sistema penitenciário de lá, que realmente ele funciona. Por isso que eu acredito num processo de ressocialização. Mas você porque eu vejo os atores da sociedade, isso, né? Não é só o sistema. Não. Isso a gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Claro, perfeito. E realmente lá a eficácia é comprovada. Então, qual o primeiro diferencial? Lá existe 2 figuras de gestores. O gestor de execução. Então, vamos colocar, fui diretora de várias unidades prisionais e coordenadora. Mas eu tinha que fazer os 2 papéis. O de execução penal, que é altamente complexo, e o de tratamento penitenciário, que é buscar parcerias, projetos, educação. Então, em Santa Catarina existe a figura de 2. Então, um faz a execução e segurança. São 2 funções distintas. 2 funções distintas. E o outro trata da parte do tratamento penitenciário, que é saúde, educação e trabalho. Então, eles interagem, não conflitam, mas eles têm objetivos diferentes. Então, você consegue alcançar com maior qualidade. E a outra questão dessas fábricas maciças.
A maioria sai de lá e continua nas próprias fábricas do lado de fora. Já sai empregado. E aí volta a falar, a gente já viveu esse momento no sistema penitenciário, tá? Então, a gente já teve o Complexo S aqui, que é o SESC, SESI, SENAC, a gente já teve fábricas dentro das unidades prisionais. Um fator que eu gosto na gestão do secretário atual, Fernando Veloso, é essa interlocução com as outras instituições. Vou dar um exemplo de um fato que aconteceu agora. Toda essa tragédia que aconteceu em Petrópolis. As delegacias de polícia, nas operações em que pega material ilícito, a gente recebe, eles prendem as mercadorias, mas não podem ser usadas porque tem etiqueta vinculada à marca. Então, olha a interação. Só que não tem mão de obra para você descaracterizar esse material. Então, esse material foi doado ao sistema penitenciário, os presos do sistema penitenciário tiraram todas as logomarcas e fizeram a doação para Petrópolis, toneladas. Então, o que a gente precisa? Pensar o sistema fora da caixinha. Pensar o sistema interagindo, porque, como ele disse, um criminoso fora não basta o judiciário vir e botar 7 mil presos do lado de fora, porque ele tem um custo alto. Se ele continua delinquindo, se ele foge, se ele mata outra criança, se ele estupra outra criança, ele é um custo muito alto para a sociedade que está aqui. E mais da metade dos criminosos, até mesmo nos países de primeiro mundo, voltam a cometer os crimes. Então, enfim. Já evadem logo de primeira, já há evasão. Agora, se você traz ações sérias, né? Pega instituições sérias, vinculam ao sistema penitenciário, agregam um projeto sério e você efetiva isso. Por exemplo, existe um estado no Brasil que as apreensões o índice de celulares apreendidos nas unidades prisionais é muito alto. Vai para a delegacia. O que é feito com esse celular? Eu não me recordo agora qual estado. Esse celular vai para comunidades carentes, para projetos educacionais. Brilhante. Então, quando eu digo vamos pensar fora da caixinha do sistema penitenciário, ele não caminha só. Nenhuma política pública caminha só. Caminha só. Transversal. Tu tem que ter, igual segurança pública. Como é que você vai trabalhar a segurança pública se você não pensar na assistência social, se você não pensar na educação, se você não vincular atividades com o sistema prisional? Que é isso? Isso. É uma rede. O contato, ele entrelaçado, né? Entrelaçado. Isso. Então, só que a repetição do conceito do carcereiro engessa tudo. Exato. Vamos fechar lá, deixa alguém abrindo e fechando, e a gente resolveu. Só que a gente resolve 3 anos. Para alguém que foi o líder de um tráfico de drogas, isso resolve? 5 anos. Acaba que tem um preconceito também sobre o que é isso, até mesmo do preso que ele é ressocializado ali. É complicado também essa via, né? E o viés, ele é duplo, né? Eu já estive em lugares que a pessoa falou, mas você é agente penitenciário? Eu falei, sim. Mas é carcereira? Sim. Tem que ter muita hombridade moral para você entrar numa cela com 500 presos, desarmada. Vocês já viram, você sabe, né? A sociedade deveria ver como é que a gente perfila 500 criminosos, entra somente com isso. Como é que eu dou um comando para o líder do tráfico para ele se colocar em posição de confere? E aí é uma imposição de respeito, porque os nossos filhos, quando eles hasteiam a bandeira, está perfilado, é uma condição de respeito a algo. Claro. Então eu coloco ele em posição de respeito à instituição. Uma submissão ao Estado. Eu ali represento o Estado. Então, quando as pessoas, eu vejo até os próprios colegas, eles se sentem muito magoados quando são chamados de carcereiro. Eu não, eu falo assim, você sabe o que eu preciso ser para ser carcereira? Eu entro numa galeria com 500 presos. Eu mando eles ficarem perfilados e eu não faço isso armada. Eu faço isso com imposição moral. Eu preciso ter suporte moral para eu voltar ali, porque se eu cometer, e aí eu queria alcançar mais, porque as pessoas têm a visão, todo inspetor penitenciário é corrupto. Você acha que um líder de tráfico me respeitaria se eu pegasse R$500 dele hoje e eu voltasse para ali para falar assim, encosta na parede? Não vai de jeito nenhum. Não vai. Não vai. Ele vai falar, dona Andréia, a senhora não está podendo.
como eu já vi. Então, assim, você tem que ter um suporte moral. Então, eu tenho muito orgulho. Quando alguém acha que me desmerece, porque me chama de carcereira, eu falo, gente, você não sabe o que precisa ser para ser carcereira. E a gente recebe pouca informação também sobre o sistema. Isso! Você fala muito. Não se fala muito, Isso. nas escolas não se estuda isso, não se debate isso de uma forma mais, vamos dizer assim, concreta e mostrando isso que você está falando aberta, pra gente, né? aberta, exato. Eu acho que precisa, conforme o Igor falou que levou a uma parte da tropa, né? As pessoas precisam ir no sistema para conhecer, né? O sistema, tudo que acontece lá, eu digo que ele tem lei. Pode ser às avessas? Sim. Mas é um sistema que tem leis próprias, né? Quando você vê uma pessoa que se arregimenta a uma facção criminosa, às vezes ele não é daquela facção criminosa. Simplesmente porque ele mora naquele bairro que é daquela facção criminosa, eu estou impondo ele uma lei, ainda que às avessas. É uma lei às avessas, mas ele não pode sair, ele não tem opção de sair. Então, o sistema ele tem que ser mais discutido, mais falado, até para a gente trazer soluções de gestão, que é o que eu sinto falta. Eu acho que a gente tem que pensar como gestor, como empreendedor, dentro da unidade prisional. E levanto uma bola aqui até para os senhores e a senhora, para falar justamente sobre essa questão da privatização do sistema, né, penitenciário. O que vocês acham disso? Você acha que isso já é uma coisa tipo, muito fantasiosa? Você acha que poderia em algum momento fazer sentido? O que vocês acham? Querem começar? Então, eu tenho duas posições em relação a isso, né? Eu acho que você pode privatizar não a atividade fim do Estado. A atividade fim do Estado ela é intransferível. Como é que você vai transferir para uma pessoa que não é concursada, que não representa o Estado de fato, ali a autoridade de você encarcerar, a autoridade de você fiscalizar? Como é que você faz isso? Então é difícil e até mesmo não está previsto isso em Constituição. Como é que você vai transferir o poder do Estado? O poder de polícia do Estado tem que ser apenas para quem é concursado. Tá? Então isso aí para mim não tem como. Agora você vai privatizar as atividades secundárias, perfeito, sem problema. Eu vou terceirizar, sei lá, a faxina, vamos terceirizar, como acho que já tem em alguns lugares, vamos terceirizar a administração. E até os serviços mesmo, serviços, né? Enfim, isso ok. Vamos privatizar a construção, ou sei lá, a administração. Tudo bem agora, atividade de polícia, que é a atividade contra a polícia, né? Polícia sim. Né, que pode ali estar realizando. Autoridade, não, eu acho que não funciona. Eu acho que não funciona porque quando você tem matrícula, tu tem medo de perdê-la. Quem não tem matrícula, cara, assim, eu tenho receio de que possa vir a ficar pior. Entendeu? E aí, eu concordo totalmente com o Igor. E aí eu também tenho um outro viés. A privatização ela teria que trazer um pilar muito forte. Qual a história de pilar forte de privatização que a gente tem? Principalmente em algo tão delicado. Como é que eu trago e eu construo essa supervisão de algo que é tão inerente à sociedade? Não é sobre algo que pode dar certo ou não pode dar certo. É algo que envolve a construção da sociedade toda. Se der errado ali, não é? Claro. Eu acho que é você colocar de forma experimental uma atividade que é inerente essencialmente ao Estado. Eu discordo. Seria só de forma secundária mesmo, em atividades secundárias. Sim. E senão você perde referência também, né? Quem que tá aqui agora vai ser outra empresa, ganhou licitação. Isso é muito louco isso. Então, e como é que são as licitações aqui? Como é que é essa política de novo? Quem é que implementa? Como é que constrói? Eu acho interessante porque se realmente eu estava conversando até com a Dani dos Bastidores, a sociedade não tem nenhuma noção de como funciona mesmo, né? Então acaba responsabilizando, porque quando a mídia vem falar alguma coisa, a mídia, não sei se é intencionalmente ou não vou entrar nesse método nem para pensar, mas eles enxergam que não, calma aí, é o sistema que tem que resolver. O cara entra lá, ele tem que sair de lá doutorado em Harvard, igual o médico aqui, ó. Como é que faz isso, cara? É difícil. Eu estava falando das coisas, André, como é que você entra ali? Você coordena diversos agentes penais, policiais penais, só que tu tem, sei lá, uma gama de apenados ali,
que nunca receberam regras, que nunca respeitaram, nunca tiveram ninguém para respeitar e agora vão respeitar os agentes. Aí ela falou bem claro aqui, né? Respeita o Estado. Então, essa é a questão. O Estado está ali. O Estado tem que se manter forte nessa questão de, não, calma aí, aqui não, cara. Aqui você tem que cumprir as leis, existem regras, existem, né, diretrizes para você não vir sei lá. É porque a maior parte do discurso do afegão é aquele negócio, não, o presídio tem, sei lá, 80, 100 presos numa cela que dariam 20 e tá todo mundo entregue, não sei o quê, e desconhece o trabalho todo que é feito ali por trás todos os dias por vocês, né? Claro. As escolas do sistema prisional são extremamente estruturadas. Com salas de aula, material, colégios. Melhor do que a escola que tem aqui fora, né? Então, é uma questão de escolha. Eu acho uma inversão. Pensando nisso. Assim, eu não sei. Agora, minha opinião. Mas né, ali são para maiores de idade ou para essa parte de escola? É oferecido para pessoas. No caso, o sistema penitenciário só para. Abarca só os maiores de idade. O DEGASE, que é dos menores de idade. De repente, por isso que tem essa inversão, né? Não, se você for no DEGASE, as escolas são. Cara, as unidades que eu conhecia. Brilhante. Não, brilhante. Aí, Igor, mas aí você está querendo dizer que os presos, as pessoas não têm que ter oportunidade. Mas onde é que você conserta as coisas? Se dá certo, base ou lá, cara? Se dá certo lá, por que não pode dar certo aqui? Exatamente. Então, assim, eu acho que é aí que tá. Pô, o investimento tem que estar na base. Tu não constrói uma casa do telhado. Tu constrói começando pela fundação. Ali não tem jeito. Ali o cara tem que ficar preso. Ele tem que pensar na vida. Não tem, cara. Aí você. Assim, é louco porque. E a sociedade também reproduz isso. Por exemplo, tá? Agora mudou. Crimes hediondos não tem mais semiaberto, não tem mais saidinha temporária. Mas até antes de 2019, até antes de 2020, um estuprador, ele, vamos lá, foi condenado a 10 anos. Tá? Foi condenado a 10 anos. Ele cumpria 4, já ia para o regime de progressão semiaberto. Então, 2/5 da pena, ele cumprindo, ia para o semiaberto, ia para as saidinhas temporárias. Ou seja, além disso, ele poderia trabalhar, ou seja, lá o que for, que não seria um trabalho, de repente, né? E dormiria depois, no final do dia, para a cadeira, a prisão. Beleza. Como é que você explica para tua filha, para tua sobrinha, né, que ela vai a pé para a escola e volta, e se ela for abordada, se ela for atingida por um estuprador, que esse cara é preso? Ele está preso. Olha a confusão, porque para o direito penal ele está preso. Mas ele não está preso. Não, e o mais engraçado, o exemplo disso, eu fui, tem uns 2, 3 anos, fui furtado ali no Recreio, furtaram meu carro. Quando eu cheguei na delegacia, tinham mais 2 pessoas e tinha uma menina prestando queixa de um roubo que tinha sido feito. E quando ela olhou para trás, o cara que roubou ela estava do lado de fora com a tornozeleira esperando para falar com o delegado. Ela entrou em crise, foi assim, traumático para ela, acredito eu. Mas é justamente isso, né? A pessoa, como é que você fala? Eu não vim fazer um boletim de ocorrência de um cara que veio me furtar, me assaltar. Aí daqui a pouco tu olha pra trás e o cara tá ali. Não, mas é que tá. Essa é a desconstrução. Então, essa é a desconstrução da sociedade. Por isso que a sociedade não consegue colocar fé nas políticas públicas. Se destrói cada vez mais. Você vê exatamente criminosos que fazem o que querem, que se estimulam porque você não tem um custo muito alto pelo benefício que ele ofere. Pô, olha aqui, cara. Você tem que matar 20 vezes para ser capturado, pô. Então o cara vai continuar. Às vezes o cara passa a vida inteira fazendo besteira e não é preso. Vai ser preso. Então, assim, a sociedade não entende isso. É uma confusão total. Se tu for fazer uma prova de direito penal, o cara tá preso. Não. O cara tá solto. Muitos que estão na rua hoje cometendo, eles voltam para a penitenciária. Entendeu? E é essa impunidade que garante que esse círculo vicioso ele não para, né? Ele não sai. A gente continua em círculos, girando. Mas é o que? É mudar a lei? Seria mudar a Constituição? Totalmente. Você tem hoje uma legislação penal pró-réu,
Você tem uma legislação penal pró-bandido. Você altamente tem permissiva. Uma legislação penal pró-condenado, permissiva, leniente, que o aumento da impunidade gera como consequência o aumento da criminalidade. Então esse é um ponto. Então você tem que mudar assim, você tem que ter Isso é matéria, para que as pessoas saibam bem, isso é matéria do Congresso Nacional. São deputados federais e senadores que votam isso. Então, às vezes, as pessoas vai querer xingar um vereador porque... Não, isso aí é lá em Brasília. Então, assim, existem diversos projetos que estão engavetados para mudar. Porque não é uma atitude popular, né? Você concorda? Mexer nisso, porque se você tem a maior população a terceira maior do mundo, é óbvio que a gente tem que levar em consideração que a população do Brasil é enorme. A gente tem 252 milhões de habitantes. Então, óbvio que se tu for ver a população da Itália, que tem 11 milhões, claro que proporcionalmente ela vai ter muito mais preso aqui do que lá, porque tem muita mais gente, aqui do que lá. Sim. E aí, essa questão dessa narrativa de colocar branco contra negro, sulista contra nordestino, traficante, o injustiçado social... Relativizar o crime. Você mexer nisso, né, para você mudar, para você colocar uma pena pior... Isso gera um problema de popularidade que o cara vai perder o voto e provavelmente ele vai ser atacado, cancelado na internet. Então, às vezes, o cara vai deixando, né? Por isso que ele só olha o resultado final. A cadeia está superlotada, vamos criar instrumentos, coloca 7 mil, 5 mil do lado de fora, como foi a situação da pandemia. Coloca do lado de fora. Aí você resolve de forma, né? Qual a consequência disso? Qual foi o impacto disso? Né? Aquele preso poderia ter saído, ele estava em condições de ter saído. Exatamente. Então, se toma medidas paliativas que não vai ter nenhuma repercussão sem perder popularidade, mas que você não estudou. Você não analisou o impacto, nem tratou aquela informação. Você acha que falta o técnico, quem vive ali dentro, de fato, dar as diretrizes, dar as opiniões do que deveria mudar? Porque por exemplo, um deputado federal, alguém que chegou ali, o cara não tem ideia de como funciona o sistema penitenciário. O cara chega ali e fala, tu tinha que fazer um projeto desse. O cara nem sabe o que é aquilo. Se é uma pessoa que está lá dentro, ela tem outra visão, né? Ela enxerga a coisa de outra forma. Isso aí é até uma coisa que eu... porque é o seguinte, cara, por exemplo, Gua, você é oficial do Exército. Serviu no Exército como oficial médico. Você teria facilidade para ser comandado por um delegado da Polícia Civil? Em relação à parte médica? Não, em relação à parte militar. Sim, não, é diferente. Porque ele não vai ter a mesma visão do militar. Pode ser um excepcional profissional. Pessoa do bem, pessoa com boas intenções, mas eu acho que falta legitimidade. Então, assim, eu acredito que todos os sistemas, todas as instituições, ainda mais hoje a CEAP, que é uma instituição com fundo nacional, que é um fundo de verbas milionárias, que sempre tem dinheiro. todo um... Sempre o dinheiro. Não, mas assim, eu digo mais que você tem autonomia financeira. Sim, sim. Só que hoje, cada vez mais, cada dia que passa, você tem profissionais, tem servidores com um quadro técnico muito brilhante, cara. Então, mas a CEP não é comandada por um técnico. Hoje é tão delegado, fazendo um bom trabalho, estou usando nesse mérito. Mas a legitimidade, é o cara que vive, que respira. Falta isso. Tá ali há tantos anos, que entende que bateu cadeado, que já sofreu uma rebelião, que a cadeia virou, que viu não sei o quê. Calma, que pensa o sistema. E que se cortar o braço vai sair um pouco do sangue, ou quase todo ele, do sistema penitenciário. Sim. A pessoa sente a dor. Então ela tem mais propriedade para falar sobre o sistema. Ver o que funciona e o que não funciona. Exatamente. Não é dizendo que quem vai estar lá não vai fazer um bom trabalho, não é isso. Mas eu acredito que tem que ter muito mais propriedade e legitimidade também. Sim, é basicamente isso. E só para lembrar aqui, eu acho que alguém falou aqui sobre a questão do Brasil prende mais. Isso é uma narrativa do caramba, né? Não é verdade? O Brasil tem um ranking que é pelo... me perdoe, então, me deem licença poética se eu falar o inglês errado, tá? Mas é prisonstudies.org. O Brasil, ele está na 30ª posição do ranking dos países que mais prendem. Então não é aquela coisa... Não é. Cuba está em 7º lugar.
Só para ter uma noção aqui, né? Um parâmetro, tá? Cuba. As cadeias estão superlotadas. Se você chegar, você vai ver, né? Cadeia superlotada. Teve uma vez que eu na Polícia do Exército fazia uma transferência, uma coisa que eu vi na minha vida, na da Polinter, nem era sistema prisional ainda. Eu cheguei na Polinter, cara, para entregar, né? Entregar é ótimo. Um jovem lá que invadiu um terreno militar, a gente prendeu, fez tudo direitinho e levou pra lá, né, pra Polinter, fazer uma escolta. Aí quem tava chegando lá, cara, o Belo, cara. O Belo. Rapaz, era uma mobilização da Polinter, acho que ficou de louco, né? Aí eu fui ver um pouco ali que antigamente a Polinter recebia, depois mandava, né, isso pro sistema. Cara, ficou de louco. Tinha, assim, sei lá, uma superlotação naquela cadeiazinha ali absurda. Só que também nesse mesmo estudo, tá, a taxa de ocupação é de 160%, que é igual a outros países do terceiro mundo. Então não tem nada fora da curva. Então essa narrativa das pessoas só pensarem na ressocialização, só pensarem nisso e não pensar de fato na causa. Na vítima. É o 30º que mais prende. Mas é o terceiro com maior população carcerária do mundo. 173 mil pessoas. Então, assim, é o 30º que mais prende, mas é o terceiro que mais tem presos. Mas é bem questão proporcional também, né? Aí é a população. População. Pega a população de Cuba. Tu pega a Índia. Sim. É menos. Tu pega Canadá, tu pega Indonésia, que tem mais populoso que o Brasil. Mas a Indonésia é o tráfico de droga, meu irmão. Sim, mas aí que tá, é claro. Se pegar lá, o bicho pega, né? Não tem a dúvida. Tem a menina que tá lá na Tailândia, não foi? Que ela foi presa, levou drogas. Aí que entra o ponto, né? Tá, ela serviu ali de mula, né? Que diz, né? Isso. Quem produziu a droga, quem embalou, onde é que isso foi parar nela, quem recrutou, quem é o cara que tá por trás disso tudo, né? Porque ela vai lá, vai morrer. Sim. E acabou, ele vai arrumar outra para fazer a mesma coisa. Então, assim, de fato, né? O que fez essa menina se submeter a isso, sabendo, com certeza ela sabia que se ela fosse pega, ela ia morrer. Né? Claro. Então, assim, o que levou ela a fazer isso, né? Aparece até um outro, ela foi presa e depois aparece um rapaz. Aí ninguém sabe o nome, né? Mensagem, ele fala, fui preso, cuida da minha família, porque eu acredito, pra mim, acabou por aqui. A última mensagem. O caráter punitivo do Estado ele é muito falho, eu acho isso, até devido às questões de legislações que nós falamos aqui. Então, enfim, eu acho que o resumo de toda a possibilidade de se melhorar, que parte, como o André falou aqui, muito bem dito, pelo próprio melhoramento do sistema, as pessoas que ali se encontram pensam mais no sistema, mas não tem como você não enxergar isso de forma transversal com as demais políticas públicas e com a iniciativa privada. É o que mais sofre a iniciativa, a sociedade civil, vamos dizer assim. Então, se você não tiver, não elaborar projetos em parceria com a iniciativa privada, o Estado entendendo que ali de fato é importante você promover ações, né, que possam separar o joio do trigo. Porque senão você ali coloca todo mundo no mesmo balaio. Fala em balaio. Hoje já foi iniciado, tem alguns meses, a separação dos presos de crimes violentos e não violentos, que é um fator muito importante. Né? E aí tem uma fala, no início muitas pessoas acham que o Comando Vermelho ele foi fundado por pessoas influentes, grandes pensadores. Ele começa com a Falange Vermelha na Ilha Grande, com pessoas com alto poder aquisitivo, inteligentes, estão no presídio de Ilha Grande, e aí tentando diminuir, começa a ver uma crescente ali, eles criam aquela lei, né, aquele regimento deles, separam todos eles. E aí tem uma fala de um deles que desde da faculdade marcou muito, ele falou, tudo que um general precisa é soldado. E aí, quando ele pulveriza, ele tira daquele nível hierárquico, onde todos eram iguais, né? Se todos nós aqui somos iguais, eu não posso mandar em você. Claro. Mas se eu vou para um lugar onde se tem menos, eu posso mandar naquele que tem menos, né? Então, essa construção que tem sido feita também no sistema prisional hoje no Rio, separando os presos não violentos de presos violentos, o tipo penal... Por facção ou não? Ainda há separação por facção criminosa, né? Para preservar o preso. Tem
os presos de nível superior, mas é necessário para que você não pegue uma pessoa que roubou uma maçã e coloque amanhã, porque ela vai precisar, para se manter viva, estar num lugar e se submeter a determinadas regras. Então, eu acho bem interessante. Você falou das leis deles ali, Isso. Você separar o tipo penal, o tipo de delito, o perfil do preso. E por incrível que pareça, todos ali cometeram seus delitos e tal, mas cada um é um indivíduo ali que merece ser, vamos dizer, identificado e respeitado de uma certa forma, assim, vamos dizer, né? Eu falo que o preso ele tem que chegar ali, para mim, como executor da pena, como se fosse uma folha em branco. Se eu abrir um prontuário, eu esqueço meu papel de execução. Eu vou olhar detalhes. Então, assim, ele chegou ali, ele cumpriu. A sociedade, até ali, ele cumpriu. Na verdade, foi condenado, cometeu um crime, foi condenado. Qual o meu papel de execução? Eu ali sou o gestor da execução da pena. Então, eu recebo preso, isso André Oliveira, eu recebo preso com uma folha de papel em branco. Né? Ele está ali, ele tem a oportunidade de construir a história dele. Ele é disciplinado, ele não tem todos os recursos que o Estado tem para oferecer dele. Ele não tem disciplina. Andréia, você vai usar os meios físicos? Não, vou usar os meios coercitivos que o Estado impõe. Se ele tem o comportamento negativo, ele transita entre o que é direito, que é inegociável, mas ele não tem o que é regalia. Né? Que é uma visita íntima, que são outras coisas que estão associadas à regalia. Agora, para mim... Privilégios. Não, é diferente, não são privilégios. Regalia é diferente de privilégio. Privilégio é aquilo que você consegue sem poder. A regalia é aquilo que você consegue sendo diferenciado. Entendi. Então, cumprindo o dispositivo legal. Entendi. Então, ele tem um excelente comportamento, ele vai estudar, ele vai acessar um trabalho, ok. Então, a redução da pena, ela entra nesse cumprimento legal, assim? É tipo como se fosse uma regalia? Como é que é isso? Só que a redução da pena, ela tem critérios muito flexíveis. Né? Eu acho que deveria ter mais rigor. Quando você vai reduzir a pena, e você entende que esse preso está preparado para depois de 4, 5 anos estar de volta à sociedade, você tem que entender que quem vai receber ele é a sociedade. Aí você está esquecendo da sociedade se você coloca um critério muito brando, se você não analisa. Quem analisa esse preso para saber se em 4 anos? Tá? E a proporcionalidade do que ele fez? Ainda que em 4 anos ele tenha mudado, vamos colocar assim, não, ele decidiu mudar. Mas o que foi devido pela sociedade, pelo que ele fez, não é algo que ele tem que cumprir? Tem que cumprir. Né? E mais uma prova ainda, se ele consegue ficar todo aquele tempo e se mantém em cumprimento, sim, ele está preparado para voltar à sociedade. Então, acho que às vezes a gente meio que confunde o que é humanização e vitimização. Eu vejo muito isso. Vitimizar é eu dizer que o colégio do preso tem que ser melhor do que um menino da periferia. Eu estou vitimizando esse preso. Agora, se o Estado consegue dar um colégio tão bom para o preso quanto ele consegue dar para uma favela na periferia, ok para mim. Só não pode ser melhor para ele porque ele virou vítima. Ele não virou vítima. Então, essa discussão de humanização e vitimização que me incomoda muito. E muita gente acaba falando isso, né? Que o preso, na verdade, é uma vítima do Estado. Né? Injustiçado, né? Não, ele não é um injustiçado. Ele chegou ali com uma paga em relação ao que ele fez. Até porque foi o dado que você falou, né? Que o percentual, por exemplo, de um traficante numa comunidade é muito menor. A proporção de trabalhadores é muito maior. Então, se eu não uso o rigor, eu digo para aquele que é trabalhador, que ele espera esse 1.100 e pouco por mês, eu estou banalizando isso. Claro. Mas você vê o seguinte, você vê pela própria, assim, não é uma... É bom enxergar isso, porque quando você tem um sistema penitenciário, as pessoas que ali trabalham, como você está aqui falando e tal, enxergam a importância de você criar até mesmo a orientação, porque está ali lidando com eles direto. Mas e a sociedade? A sociedade ela é esmagada por informações, ela consome informações, tá? E, via de regra, toda a nossa mídia hoje tradicional ela é pautada por uma linha editorial que gera eufemismos.
né? O rapaz que sequestrou, é o estudante que matou, é não sei o que. Aí se você parar para ver, não vai te custar muito tempo da tua vida, não. Se você ler ali o pai da esquerda moderna, não tô querendo politizar, não, mas é real, cara. Tu pega Marquinhos ali, que é o nome do cara, ele vai dizer que um revolucionário é um assaltante. Aquela Márcia Tiburi, que foi candidata a prefeita, se eu não me engano, governadora aqui, do PT, ela foi dele, não, mas eu acho que existe um sentido, uma lógica filosófica pro cara assaltar o outro. Porra, que lógica é essa, cara? Como é que você vai defender isso? Então, é exatamente essa leitura que as pessoas têm de você vitimizar. Ah, não, porque a sociedade transformou ele num páreo. Não é, cara. É evidente que a dificuldade pode aproximá-lo. O Estado ele vai enxergar, opa, essa galera aqui, infelizmente, por ineficiência do Estado ou não, teve menos acesso. Então vamos consertar isso aqui? Mas ele não é um fruto do meio. Não é um fruto. Cara, pode até ser que seja, mas sempre vai ter um livre-arbítrio. É como, perfeito. Se fosse pensar nisso, então os lugares mais pobres seriam os lugares mais criminosos. E não são. E não são. O caso da Índia. É um dos mais pobres do mundo e tem 30 vezes menos homicídio que no Brasil. Tu vai para o interior do estado, não tem essa, como uma como é que se chama a cidade grande, hein? Metrópole. Não tem, cara. Então, infelizmente, é opção, é a falta de princípios, é a falta de uma régua moral, é a falta de um freio moral que acaba levando a pessoa a fazer o que faz, sendo beneficiada por um sistema que toda a sociedade financia e pouco entende. Então, se você começar a enxergar, calma aí, beleza. Pô, quem é que pode mudar isso daqui? Vamos pressionar. O que o político teme, André? O que o político teme? STF. Isso aí pegou pesado. Fui no ponto. Foi o cerne da questão. Mas assim, trazendo assim para o conhecimento. O voto. O político tem o voto. Sim. Se você virar político, não vou votar em você, eu quero porque perdi um voto. Essa é a realidade. Mas é por isso que eles criam essas narrativas. Sim, porque é mais fácil. Aquilo que a gente sempre fala, massa sempre será massa. Mesmo sofrendo as consequências daquilo que eles mesmos impõem e aceitam, eles sempre serão a massa. Pela dificuldade de acesso, pelo tempo laboral que não sobra tempo de pesquisar, de estudar. Por isso que a gente tem que difundir informação. Então, aí você vê até um paralelo, né? Você vê governador aí, de bota, sujo na lama, metendo a mão na massa, e você vê candidatos aí de tênisinho Nike falando mal dos outros, né? Porque é justamente isso, ele vai só pro voto. Né? Só visando o voto, e não uma mudança, uma ressocialização. E é nesse ponto que eu acho que a sociedade tem que se organizar para entender. Claro, eu estou sendo lúdico aqui. Elucubrações, né? Por mais que eu seja um otimista inveterado, e eu só acredito que as coisas mudarão, como tudo que a gente falar envolve política, assim, querendo você ou não. Se você falar de sistema penitenciário, é política, e a política está ligada à sociedade, porque a política é o quê? É o pensar em comum. Até da compra do teu arroz e feijão. Qualquer coisa. Então, se você parar para ver, como é que a sociedade pode mudar isso? A gente vai falar assim, cara, calma aí não. Nós temos 513 deputados federais, 46 eleitos pelo Rio de Janeiro. 81 senadores, 3 eleitos pelo Rio de Janeiro. Quem são esses malditos, cara? Quem são esses malditos? Vamos dar uma olhadinha. Como é que tá ali o projeto tal da lei que vai mudar a lei penal, a LEP? Por que o preso não pode... Bota o cara para trabalhar, irmão. Mas não, é a liberdade individual. Então ali ele tem liberdade individual, liberdade de escolha de poder querer ou não trabalhar. Mas aqui, vai querer matar ou não sua filha, estuprar ou não sua mãe. Porra, é inversão. Então tudo isso tem uma base ideológica construída para poder o quê? Para poder narrar aquilo que mais convém uma ideologia. Infelizmente essa é a realidade. Então, assim, essa é a percepção que tem que ter. Então, eu sempre falo isso, cara, independente da sua audiência, cara, converse. Porra, abra os olhos ali para enxergar um pouquinho, porque, cara, é o que você falou, no final, quem recebe todos de volta é a sociedade. Eu estava lendo um caso no Rio Grande do Sul, o cara foi preso 71 vezes, cara. Melhor, para não ser injusto com vocês, 77. Você quer diminuir? Cara, aí você fala. Teve um assalto agora de um português
em Copacabana. Acho que foi essa semana, ontem ou anteontem. 3 horas da manhã, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E as câmeras de segurança pegaram os moleques batendo nele, eram uns 4 ou 5 em cima do cara. E aí depois, quando a polícia conseguiu apreender, que tinham menores e tinham maiores, 3 já tinham 4 passagens pela polícia. Então, assim, foi o que a gente falou no início, né? A questão da impunidade. Mas por que é assim? Por causa da questão dos políticos que sentam em cima dos projetos para não criar uma impopularidade porque eles têm medo do voto. Então, assim, de fato está tudo ligado, né? E quando eles querem passar um projeto rápido, eles passam. Claro, não, em recesso, inclusive, chama todo mundo, vai. É que você fala assim, por isso que a falta do engajamento da sociedade que pensa, que a maioria pensa assim, a maioria não quer ser esfaqueada, a maioria não quer ser roubado. Cara, olha só, olha a coisa de maluco aqui. Coisa de maluco, vou falar aqui para vocês terem uma noção, isso a nível Brasil, tá? A nível Brasil que eu dei mole não ali no ISP, aqui no Rio de Janeiro. Eu dei mole. Mas olha só, que mesmo assim é de saltar os olhos. É de saltar os olhos. Deixa eu achar aqui. Onde é que eu coloquei isso, gente? Eu perdi? Eu perdi aqui, será? Captura de tela. Meu telefone está funcionando. Eu ia passar para vocês uns dados de quantos veículos são roubados por dia, de quantos estupros por dia, de quantas coisas... Ó, achei. Vamos lá. Isso em 2019, tá? Em apenas 24 horas. 7 latrocínios, que é o roubo seguido por morte. Aonde? No Rio? Brasil. 7 isso porque por dia. 24 horas, um dia. 24 horas, tá? 136 estupros. Então você divide 136 por 24 para tu ver. 169 assassinatos. Tá? Aí você soma com o latrocínio, porque também o cara morreu. Foi roubado. 196 desaparecidos, 2.922 carros roubados. Acabei de falar, roubou mais um. É loucura. Então, se tu parar pra ver, cara, se você não tiver uma mensagem do Estado que iniba a prática criminosa, não vai mudar. Então, assim, eu não tenho um otimismo enquanto o povo não entender quem muda e o que tem que ser mudado. Senão, cara, a gente... Vocês acham que de repente teria que ser uma campanha federal, alguma coisa assim, um incentivo? Campanha popular, né? Como é que faria isso? Discernimento. Eu acho que isso está na base. Eu acho que é por isso que os nossos colégios de base são tão fracos. Que é para criar a sociedade não pensante. A gente virou consumidor fast food, a gente não entende que a gente está no processo de responsabilidade. Eu sempre bato que o brasileiro gosta muito dessa figura do herói e do vilão. Porque você não precisa pensar. Se você polarizar, você escolhe alguém, não, eu gosto dele, ele é o cara. Tudo que ele fizer, você abona. Perfeito. Você não precisa pensar, porque eu posso gostar do Igor e falar assim, pô, Igor, nisso não gostei. Nisso não ficou legal. Isso eu não te sirvo. Então, assim, as pessoas hoje precisam estar de um lado ou de outro. Mas isso é para não precisar se manifestar. Eu gosto de fulano, não preciso dizer que aquele comportamento que ele fez foi escroto, foi deselegante, foi errado, foi ilegal. Não, mas então, assim, isso no começo, né, que lá atrás, né, como policial penal, tem uma força muito tendenciosa, onde o lugar comum que eu estaria, no começo, caraca, Andréia, eu ouvia toda hora, caraca, tipo, por que tu tá falando que fulano fez isso, ou ciclano? Por quê? Não, mas porque eu penso. Então, ainda que em algum momento eu posso ter votado em você, admirado você, mas se você sai da linha do que eu acredito, eu tenho que ter o compromisso. Mas isso me faz parte do processo. E às vezes a gente não quer estar nesse processo de responsabilidade. É mais fácil dizer que a culpa foi do fulano. Mas aí que entra o coletivismo, porque você pega todas as suas frustrações, tudo aquilo que você não conseguiu e coloca a culpa, transfere para o coletivo. Transfere. É muito mais fácil você se sentir abraçado por uma proposta coletiva do que você defender aquilo que
É só do indivíduo. Então você submete a sua individualidade por um grupo. E aí, meu irmão? Aí... Por isso que política é tão difícil. Por isso que é, mas... Por isso que você já está na missão de começar a falar sobre política de forma leve, suave. É importante demais. Senão você vai para baixo, cara. Como é que você vai querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não tem jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tô mal tempo para fazer, mas é mais para entender aqui. Você está 24 anos no sistema prisional, você já coordenou uma porrada de coisa e foi do JIT e tal. Desse tempo todo, o que mais te frustrou de repente dentro do sistema? O que mais te deixou assim, cara, que loucura? Ou então também, do outro lado agora, tipo assim, cara, se fizer, se entender, deu certo, né? Deu certo. Qual os lados opostos, assim, né? Os lados que polarizam dentro da sua maior expectativa ainda como servidor atuante na ativa, ou aquela coisa que você olhou assim, meu Deus do céu, cara. Pode ser história, pode ser até coisa. E posso fazer um olhando aqui? Como surgiu isso pra você? Tipo, com o sistema penal, assim, como é que surgiu sua vida? Como é que você entrou nisso? Assim? Então, vamos começar por isso. Entrei no sistema com 22 anos, vindo de uma família humilde. Eu queria uma perspectiva e o concurso era algo viável para mim. Então eu fiz a prova para sargento da Marinha e para Polícia Penal. Na época, para o sistema penitenciário, né? Mas eu não tinha noção de onde eu estava entrando. Eu passei para os dois, fui bem colocada nos dois. Na Marinha, quando numa postura, eu sofri um assédio que me fez desistir de ir para lá, embora fosse o sonho da minha mãe, né? E me desencantou um pouquinho. Eu tinha feito também para o sistema penitenciário. Já tinha até desistido, já tinha passado do período. Eu passei na primeira turma, não fui na primeira turma. E aí fui conhecer, fiz a primeira visita, aquele caos, né? Como é que se encanta com o negócio? Ninguém acorda e fala assim, quero trabalhar aqui, né? Vou trabalhar no sistema, mentira. A não ser que você tenha uma referência muito forte, eu não tinha. Ai, meu Deus. E fui a primeira vez, não gostei do que vi. E aí depois, passou o período de inscrição, eu fiquei naquela dúvida, vou para um, vou para outro. Mas essa situação na Marinha me encantou muito, porque uma eu não conhecia nada, e outra eu tinha todas as expectativas. E aí, uma envolvia somente trabalho, outra era um querer pessoal, querer da mãe, a roupinha de branco. E aí você se decepciona, então para mim acho que foi muito ruim. Então eu falei, não, isso daqui não é o que eu quero viver. Não é... Então, aí me desencantei. Fiz a visita pro sistema, falei, pô, isso daqui não dá. E tinha uma máxima muito forte quando eu entrei. Eu escrevi isso na parede do meu armário durante muitos anos. A gente tinha uma máxima de isso é cadeia. Isso é cadeia, a gente ouvia para tudo que era pior. Então você foi no submundo, novinha, né? Isso é cadeia. Fulano tá fazendo isso aqui errado. Novinha, isso é cadeia. E eu ouvia isso. Gente, eu tinha um ódio desse isso é cadeia. Que era aquele cara de Galarita da Sul. Pô, novinha, isso é cadeia. É tipo o síndrome da Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. E eu já tinha desistido do sistema. Tinha passado o período, falei, isso não é pra mim, não vou. Fui fazer uma última visita. Um amigo falou, não, André, vou te levar num lugar, te levar em outros lugares do sistema. E aí eu vi uma inspetora penitenciária, Carlinha de Deus. Foi referência. Aí eu vi aquela mulher assim, uniforme padrão. Eu só tinha ido em unidade prisional, por isso eu tô falando que o pertencimento é algo muito forte. Isso aí. E ela nem sabe, né? Carlinha de Deus. Carlinha de Deus. Carlinha de Deus. Atenção, foi referência pra ela. Foi pra unidade, eu tinha passado pra unidade, onde os guardas antigão, tudo com aquele uniforme arrastando corrente, falando cheio de gíria. Imagina. Tudo que eu não queria, mas tinha a necessidade de trazer sustento para casa. Sim, estabilidade também. Estabilidade. Na época, o salário era muito bom.
Em 97 eram 10 salários mínimos. Então, para uma menina de 22 anos, aquilo... Como é que eu saio do desemprego para 10 salários mínimos? Mas mesmo assim, eu já decidi não ficar. E fui. E aí eu vi essa guarda arrumado, uniforme padrão. Ainda não tinha visto nenhum outro servidor daquele jeito. E aí ela falava bem, ela se portava ela, com a botinha dela toda. Falei, caraca, então é uma escolha. Isso é cadeia. Ele que escolheu. Exatamente. Ser daquele jeito, né? Ser daquele jeito. Mais fácil, né? Então eu falei, caraca, eu vou entrar, vou ser igual aquela guarda ali. É o viés da entrou e tirou onda, né? Pois é. É o viés da confirmação, né? O e cara aí, entra naquela coisa, tudo que eu isso, fiz, assim, por que eu gosto tanto do sistema? Porque tudo que eu entro para fazer, eu faço com esses olhos de o que eu faço diferente aqui. O que eu trago de novo? É o capricho, né? Então, eu fui diretora de unidade prisional, a gente ganhou o PQ Rio, que era o Prêmio de Qualidade de Gestão, que envolve todo o meio empresarial. São políticas de gestão para uma unidade prisional. A gente, na unidade, a gente foi recebida pelo Comitê Internacional de Direitos Humanos. Aonde eu fui, eu ousei. Mas eu ousei porque eu gostava, porque eu gosto. Porque eu acho que você pode fazer diferente. Então, toda vez que eu vejo alguém falando assim, para mim, faz, continua fazendo, faz daquele jeito. Aí eu lembro do que me fez vir para cá. Isso é cadeia, uma escolha. E essa pergunta do Igor, diz esses extremos aí que te chocaram muito e que te fizeram acreditar mais ainda no sistema. Assim. Cara, mas antes disso aqui, você falou uma coisa assim que cada profissional, independente das adversidades que passam, né? Que é normal, qualquer um passa pela adversidade da sua própria profissão. Mas o profissionalismo é isso, é você fazer mesmo você estando descontente. É você ser profissional, para mim é isso. É você fazer o seu melhor nas condições que você tem. Né? Independente, se eu não tenho uma caneca, eu vou beber um copo americano. Se eu não tenho copo americano, eu bebo uma xícara. Então é fazer o melhor, o capricho. E eu lembrei, cara, acho que eu nunca falei isso em público, nunca falei. Isso é muito bacana. Inédito, cara. Sabe por quê? Você não falou nem, acho que nem o Irving sabe disso, que é meu irmão e tal. Teve uma fase da minha vida que eu estudava numa escola chamada Pentágono. Fica ali na Intendente Magalhães Vila Valqueira. Né? E dali, por umas circunstâncias da minha vida familiar, eu resolvi morar com a minha avó, mãe da minha mãe. Né? Minha avózinha, que Deus o tenha. Só que ela era muito humilde. Minha mãe filha única, e quando minha mãe faleceu, minha avó praticamente deu as mãos e foi, só ficou com o corpo aqui. E por circunstâncias eu não vou morar com ela. Só que minha avó morava lá no meio do Éden. Éden é um bairro de São João de Meriti, cara. Lá no final. Eu tinha 13 para 14 anos. Falei, então eu vou morar com ela. Eu tinha condições de morar onde eu morava, de outro lugar, mas eu queria morar lá. Eu pegava 2 anos para ir, 2 anos para voltar. Lotado, cara. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa de louco. Passava por todas as intempéries possíveis e imagináveis. A Alessandra sabe muito bem disso. Né? Quando eu chegava minha avó, e meu pai me dava recursos para poder comer o que eu quisesse e tal, mas eu não queria diminuir a potência de agir da minha avó. O que a minha avó fazia? No almoço era arroz, feijão, saladinho, ovo. Às vezes uma proteínazinha e tal. Às vezes. E quando eu voltava, que o Pentágono de 1 às 6, né? Chegava às vezes 8 horas, 8h30 da noite na casa dela. E quando eu chegava, ela fazia um miojo. O que é miojo? Miojo botou pra ferver aquele treco lá, aquela massa, botou ali o temperinho e acabou. Só que ela cortava, cara. Só que ela deixava o miojo no prato bonitinho e cortava um tomatinho cereja e botava umas folhazinhas verdes, que eu nem sei o que é aquela folha. Eu olhava assim pro prato e falei, cara, precisava disso, vai mudar alguma coisa? Não. Mas é o capricho, cara. Tu fazer melhor com o que você tem. Então, assim, e aí, trazendo isso para o serviço público, o que mais precisa são servidores que servem de fato. É o que faz a diferença. Então fica aqui meu elogio mesmo, cara. Às vezes você não tem nada, cara. Então é muito mais estimulante pra você o quê? Essa aqui é cadeia, porra. Deixa rolar. Mas ele também essa aqui é PM, pô.Essa aqui é a delegacia. Não, mas tu tá ali por quê? Não. Dane-se. Essa aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. É a síndrome do vira-lata. Isso aqui é Brasil. Porra nenhuma, cara. Vamos fazer o nosso melhor, cara. Vamos agir, vamos atuar, vamos pensar fora da caixinha. Vamos nos cercar de pessoas que de fato contribuem muito mais. Eu acho que essa é a ideia.
Né? Perfeito. Agora sim, voltando. Depois de uma digressão, foi 3 histórias atrás. Eu acho que a história, ela traz o real, né? Pra tudo que a gente tá falando. É uma base ali, né? Porque tu vê, essa pergunta assim, me fez viajar na decisão que eu tomei. Que às vezes até a gente esquece. Por que a gente tomou aquela decisão? E nada por acaso. Às vezes você pode pensar, não, quantas vidas às vezes você pode ter mudado ali, num bate-papo, numa conversa. Nem numa conversa. Sei lá, a de Deus, qual o nome? A Carlinha, ela só viu. Exatamente. Né? Tu vê a importância, cara, da pessoa, só porque ela tá com postura bem fardada, com o coturno engraxado e padrão. Soube falar. Olha que, cara, isso aquela postura dela, tipo assim, de repente pode ter determinado o que você é hoje, né? Com certeza. Por exemplo, né? Com certeza. Então, acho que o ponto ruim da minha profissão. Nós ainda não temos políticas de Estado. Nós temos política de gestão. Então, todo um trabalho é desconstruído porque chegou alguém novo. As pessoas não conseguem aproveitar o que é bom. Eu entendo que todo mundo precisa ter pessoas de confiança. Mas essa desconstrução, não estou falando de agora, estou falando de algo que acontece de forma recorrente. Isso é na política, em tudo. Então, assim, isso em tudo. Então, às vezes, profissionais brilhantes perdem esse estímulo, porque simplesmente chegou alguém, por favor, levanta da cadeira. E assim, um bom gestor, eu escolheria, eu sei que existem pontos estratégicos. Por exemplo, eu posso estar do lado de estou aqui falando como gestora, unicamente. Eu vou montar um negócio. Eu preciso do Igor, porque ele é o cara de confiança. Ele vai me olhar nos olhos e eu vou saber do que a gente está falando. Mas se eu for falar sobre desempenho estratégico de não sei o quê, eu preciso do melhor. Claro. Eu preciso reconhecer quem é bom naquilo que faz. Porque eu gosto dos bons do meu lado. Eu só gosto de caminhar com a águia. Então, se ele vai caminhar no local estratégico, porque é o meu elo de confiança, existem lugares técnicos. E essa falta de compreensão do que é técnico, aonde eu posso colocar alguém que é muito bom tecnicamente falando, aonde eu posso colocar alguém que é só porque é da minha confiança, aonde eu posso colocar um viés que é só político, incentiva a desconstrução de trabalhos maravilhosos. Né? E isso é muito ruim, porque você acaba perdendo, daqui a pouco vai mudar. E aí você tem que ter um querer pessoal muito grande. Isso estimula, né? É desestimulante. Você menospreza a competência, às vezes, por indicações, apenas por escolha, você menospreza. Então, eu acho que o caráter meritório porque, e aí eu volto, as pessoas sempre acham que quando eu passei quando houve essa prova para o grupamento de intervenção tática, eu era uma menina eu tinha 7 anos no sistema, eu não tinha potencial físico, não. Só que eu vi a única oportunidade de eu sair de forma meritória. E eu falei, aí é comigo. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de padrinho. Eu não preciso me submeter a nenhum favor pessoal. Eu só preciso de mim. Então, por isso que eu dei o meu melhor. Porque naquele momento era eu e eu. Outra coisa que é muito interessante, a gente estava falando ali. Quando fala sobre operações especiais, as pessoas têm muito a visão do físico. A minha primeira visita ao batalhão de operações especiais, você vai como? Caraca, isso deve ter monstro. Sangue nos olhos. Tu vai ver só bitelo. Tu olha os caras, uma calmaria, compreensão física pequena. Emocional totalmente. Por quê? Por esse lado. O Operações Especiais, os 11 mandamentos que falam sobre operações especiais, é o controle da mente sobre o corpo. Da mente sobre a circunstância, da mente sobre a dor, a fome, o medo. Então, o que me destacou, né, e algumas pessoas, mas como que você, mulher? Porque eu tinha esse controle. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, tá lá, agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, versatilidade, flexibilidade, espírito de corpo. Nenhuma delas fala super-homem, pica das galáxias, não via. Mas por quê? Você vai estar submetido a toda sorte de emoções. Porque, por exemplo, vou falar do meu agrupamento, o agrupamento de intervenção tática. Você está na base,
tranquilinha, ainda tô cheirosa ainda, com cheiro de perfume, os companheiros ainda estão cheirando aquele último solzinho da corrida, tocou o alarme. Ele vai entrar quando tá tudo bem com ele. Ele não vai entrar dentro, ele não está na crise. Ele escolhe entrar na crise. Isso é muito diferente. Você está dentro de um evento e ter que agir é um fato. Claro. Você está fora e você entra com uma cadeia. E você entra com técnica. Isso te faz operações especiais. Então, assim, por isso que eu admiro. Porque você vai estar com um fuzil e você não vai dar o tiro no humilhante. Você vai usar o uso escalonado da força. Então, quero aqui fazer um grande elogio aos nossos operações especiais, porque os caveiras, os colegas do BOP, porque os jitianos, porque os soianos, que também têm um amor pelo meu grupamento e serviço de escolta da SEAP. O que o torna diferente? Não vai ser a compreensão física, não vai ser só sobre conhecimento técnico, porque esse conhecimento técnico ele vai fazer no stand. Mas ele optar com o fuzil na mão entre atirar ou não, para isso ele precisa ter controle emocional. Para isso ele precisa ter disciplina. Ele precisa muito. Ele precisa ter espírito de corpo para decidir entre voltar para o filho dele para casa ou fazer a baliza e defender o colega que está atrás dele. É muito diferente. Ser operações especiais é muito diferente. E eu carrego isso aqui, ó, na veia. Então, quando as pessoas olham, me veem mulher, né? Eu até me emociono. E não entende, né? Não sabe o que é carregar isso. Isso você precisa ser forjada. Não esquecer um colega dentro da galeria, tu tem que estar forjada. Tu tem que estar no aço. Não é para qualquer um. É uma responsabilidade, é uma maturação mental. Eu tenho uma enorme admiração pela minha categoria. Então, eu já passei por rebeliões e todo mundo saiu junto. Então, assim, isso... Lembrou até aquele filme da Demi Moore, como que é? Aquela que é da fuzileira. Foi a primeira mulher na Marinha, se eu não me engano. Primeira SEAL. É isso aí, pô, bacana. Porque você quebrou um paradigma. Mas o legal também é, por isso que eu falo a diferença de humanização e vitimização. Quando você não usa isso também para se esconder. Claro, perfeito. Porque eu também falo, eu sou um leão. Você só consegue ser respeitada se você também, quando for a sua hora de carregar o fuzil, você botar ele nas costas e seguir. Porque se o coleguinha carregar meia hora o fuzil para mim, ele é elegante. Mas depois de uma hora eu sou um fardo. É claro. Então, se você decidir entrar numa função que é principalmente masculina, na hora de escolher o benefício, não opte por ele. Porque senão você vira um fardo para o seu colega, seja em qualquer profissão. E a regra é clara desde o início. A regra é clara. Né? Então, se eu chego para cumprir uma pauta, quando eu voltei a fazer o RAS, né, que é o regime de adicional de serviço, né, que é a nossa hora extra. O meu esposo estava no cargo de chefia, voltei a fazer o RAS, e aí o colega em respeito, né? Ô André, se você quiser ficar aqui na inspetoria, fica tranquila, pode ficar aí. Perguntei para ele, quantos ficam aqui? Nenhum. Falei, então, tô com vocês. Por que eu vou ter esse privilégio? Quantos presos a gente carrega? 50 na pauta? 25 para cada. Não, André, tu não precisa. Preciso. E assim, eu tenho maior orgulho de ter, além de ser do grupamento de intervenção tática, ter participado de forma efetiva do grupamento de serviço de escolta. Porque eu fui extremamente abraçada. Mas eu também fiz uma escolha. Então, se eu escolho ser diferente, se eu escolho... mas eu sou mulher, por que eu vou revistar um homem? Mas o colega está ali. Ele vai bancar 12 horas. Então... O conselho que eu falo para uma mulher quando ela quer ir para uma atividade que é principalmente masculina, quando for escolher o benefício, abra a mão dele. Que aí sim você tem o respeito da sua tropa. Aí sim você vai ser um deles. Aí você vai fatiar de igual para igual. De repente, vou aqui conjecturar, mas você não se deu conta que isso aí é uma característica, um atributo afetivo de uma liderança servidora. Você é uma líder servidora, quando você não lidera apenas pela sua função, mas quando você lidera pela execução, pelos padrões, pelos princípios. Você se preocupa muito mais com aqueles que estão contigo do que com a oportunidade privilegiada que você recebeu. Isso seria muito mais fácil. Não, eu tenho aqui um contato, tenho alguma coisa, eu posso usufruir disso.
Mas quando você enxerga para a tropa, né, ou para os pares ou não ali, que está sobre o teu comando, está sobre a sua, enfim, não interessa, e você lidera isso de forma servidora, só tem a ganhar. Qualquer área, cara. É a diferença do autoritário para aqueles que têm autoridade. O autoritário exerce o autoritarismo através da sua função, da sua posição. E a autoridade, o cara que tem autoridade, é quando ele convence, quando ele influencia pessoas a executarem. É a liderança, aquilo que você faz, naturalmente. Então é isso mesmo, pô. E o momento bom, sim, o momento me fez perceber, falei, não, eu realmente, ainda que como uma formiguinha, eu faço a diferença. Eu sempre tive eu tenho uma postura muito rigorosa. Eu acredito muito na perspectiva de direito, mas eu sou uma pessoa da correção. Então, quem me colocar em qualquer função vai entender que essa é a minha característica de gestão. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito na correção. Não na correção física, que fique claro, mas na correção daquilo que é o correto. Eu gosto muito do que é correto, da execução. Do poder do Estado sobre aquela situação. Poder coercitivo, né? Principalmente estando no sistema penitenciário. E eu fui escolhida para uma unidade prisional que precisava desse comando. Né? Havia perdido o comando, eu fui para lá com essa missão, de acertar o comando. E em dado momento, as presas que havia uma liderança ali forte, feminina, elas queriam forjar uma situação para me tirar. Né? Iam forjar uma denúncia. E aí uma senhora veio até mim, era avó de uma detenta, e ela me chamou e falou assim, a senhora pode me levar para qualquer lugar, porque vão fazer isso aqui com a senhora, mas eu estou falando o que vai ser feito. E para onde a senhora quiser me levar para contar a verdade, porque eu vi a senhora tratar um visitante como eu nunca tinha sido tratada. Então, quando a senhora chegava na portaria para falar com a gente, a senhora falava com outro ser humano. E a minha neta não fuma, não cheira, graças à senhora. Então, assim, o meu papel único foi... Legado. Então, a gente acha que as ações que mudam são ações astronômicas. Eu falo muito isso pro meu filho. O que a gente muda é muito individual. O que a gente percebe. Só que aquela vida que eu mudei da presa, mudou a vida da avó, mudou a filha do filho que estava abandonado. Você mudou o mundo dela ali. Então, numa construção muito mais ampla, eu trouxe uma outra perspectiva de vida para uma senhora que não comia carne, que não comia um Danone, mas levava para a neta dela. Que ia para a porta da cadeia e era cristã, mas agachava para ser revistada. Então, assim, ver uma mulher, uma senhora, falar para mim que me defenderia da forma que for, como for, porque acreditava na minha idoneidade, falou assim, acabou, daqui eu posso seguir e o que você para pra ver, né? De repente não. Aí você para e pensa, nada é por acaso de fato, de repente a Maria não exerceu uma alteração tão grande, você mudou, mas uma pessoa, não que uma pessoa, cara. É tudo, é uma vida. Um sistema. É louco demais isso, cara. Pô, parabéns, amiga. Sensacional, cara. Obrigada. A gente tem muitos inspetores penitenciários, assim como eu. Assim, é bom. Afegão médio deu, assim, uma voz a tantas outras vozes que precisam ser vistas e ouvidas. Do outro lado da moeda, né? Foi até engraçado, uma colega mandou um post para mim, André, estão escolhendo numa emissora grande pessoas para fazerem um papel de agente penitenciária, não sei o que, negra, não sei o que, vai eu. Tá de saca. Porque eu sei que mulher é essa. Essa mulher é uma inspetora penitenciária que é um biotipo tipo sapatão. Sim. Todos os filmes tá aí, é um clássico. Sim. Ela é estereotipada. Ela fala errado, ela cospe, ela é... E eu sei que isso não representa a minha realidade. Até fica uma caricatura ali. Uma caricatura. Então, assim... Subjuga o negócio. Isso, então todo mundo acha que se entrar no sistema penitenciário, gente, hoje, a grande maioria tem nível superior. Sim. A grande maioria, maciça. Então, há setores ali, hoje a inteligência do sistema penitenciário não deixa a desejar, do Rio de Janeiro a nenhum estado
do Brasil tem a inteligência do sistema penitenciário. Legal. Então, assim, a construção baseada em inteligência, em conhecimento técnico, que hoje o inspetor penitenciário carrega, ele tem aporte para estar onde ele está. Ele pode caminhar. Mas essa repetição contínua desse inspetor penitenciário, policial penal, carcereiro com a chave na mão, que a mulher truculenta... Esquece, já foi. Faz a gente achar que vai ser assim. E foi o que quase me fez desistir. Né, Carlinhos? Se não fosse, ainda bem que você não desistiu. Gente, você sabe. Não, quero ser nada contra, mas tipo, não era aquilo que eu queria ser. Eu queria outra coisa pra minha vida. Então, assim, chegando um sininho para 25, me sinto bastante feliz, bastante realizada. Tem construções, assim, tem trabalhos feitos ali dentro, gente, assim, muito interessantes. Já foi feita muita coisa, mas que essa questão da falta de continuidade dos processos, trabalhos de esporte, vocês são da área de esporte, trabalhos da área de esporte, assim, incríveis, trabalhos com criança. O sistema penitenciário recebe as mães do sistema prisional, tem unidade materna infantil, referencial, tem um trabalho referencial, né? Eu tenho um relato de uma presa, ela era um 57, era uma grande liderança essa mulher, foi presa a primeira vez comigo, ela lembra de mim, eu não lembro dela, ela fala da transição do Talavera Bruto, do quanto ela era indisciplinada, do quanto era um bicho incontido. Ela é presa, sai, presa de novo, volta grávida. E aí vai pro sistema prisional, já numa unidade materna infantil, né? E aí ela fala que ali ela aprendeu a ser mãe. Porque ela não tinha sido mãe das outras vezes. Nunca tinha ficado com filho. Nunca tinha ouvido aquele choro contínuo, nunca tinha cuidado, nunca tinha... E aí aquilo dá um start nela. Então, assim, o sistema penitenciário ele tem milhões de histórias que constroem outras histórias. Claro. A gente só precisa encarar isso de uma maneira mais séria, né? Mais técnica, mais responsável. Também. Mais profissional, entendendo que tem personagens... E com ajuda e com unidades outros também, né? Outros setores. Isso, importantíssimo. Toda vez que a gente vem e traz outras instituições, a vara de execuções penais, a Ordem dos Advogados do Brasil, as instituições religiosas são de suma importância. Vocês não sabem o que aquelas pessoas fazem ali. Outras pessoas que eu falo assim, gente, mas o que leva uma pessoa a largar tudo e fazer isso aqui, né? Abrir mão de um tempo, que é um final de semana, um dia de sol, que a pessoa está ali no pior lado da sociedade, né? Então, tem muitos personagens por trás só dessa chave, desse cadeado, dessa grade. Tem muito personagem. Tem muitas instituições que podem ser convidadas a participar. E se tivesse mais empresas, a gente voaria como Santa Catarina. Vamos embora. Igor, vamos que vamos. Dá teu jeito aí. Faz acontecer. Faz acontecer. Amiga, muito obrigado de coração. Obrigada. Por toda essa aula aí de humildade, de liderança e por viver. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, cara, de coração. Em todas as áreas, principalmente na área pública, que as pessoas apenas criticam e não se dedica um pouco a entender como é que funciona, ou até mesmo para poder criticar com mais propriedade, né? Então, eu acho que a ideia nossa aqui é conversar o sistema público da forma que foi conversado, entendendo um pouco mais da visão do policial penal. E as pessoas olham muito para a visão do detento, enfim, não é. Claro que a gente acaba falando de tudo, mas basicamente o nosso objetivo foi alcançado com êxito. Tá? Parabéns pela inscrição, parabéns. Afegão Médio. Vocês são top. E parabéns pelo trabalho, né? Parabéns por ser um foco de luz dentro de um lugar onde a treva ali reina e impera, né? Então é um foco importante que é uma energia boa que você leva ali para dentro e uma energia de preocupação e de querência, né? Acho que às vezes o poder público pode pensar só no cargo indicado, o técnico e quem convive ali o dia inteiro, que sabe das mazelas e que é o exemplo, que vai poder ajudar muito mais do que o cara que está lá em cima só querendo distribuir verba e cargo. Sem sombra de dúvidas, é isso mesmo. Gu, mais uma vez, irmão. Sempre, firme e forte. Liga Torres! Valeu!
Irving, vulgarmente Tarugo. Gente, então não se esqueça, agora eu vou acertar de novo. YouTube, Afegão Med Podcast, se inscreva, ativa o sininho, dê um like e comenta. Agora ele acertou. Compartilha. Curte e compartilha. É isso. E ó, confia no Doc, irmão. Confia no Doc. É isso, confia no Doc. Tá lá a nossa galera, Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. São profissionais que querem essa oitiva. Vamos lá, vamos curtir, vamos acompanhar, vamos discutir, vamos entrar e vamos viver tudo isso. Brilhante. Deixar de ser um afegão e se informar aí sobre esse sistema. Valeu, rapaziada. Abraço.